Estamos ao vivo. Acho que eu estou com um pouquinho de shadow ban, que o Instagram tá demorando para avisar meus seguidores. Estamos ao vivo, pessoal. Neste dia tão simbólico, né? Não sei vocês também estão acompanhando a marcha lá, tipo Big Brother? Eu tentei hoje estudar, trabalhar, mas foi meio complicado. Eu tava o tempo inteiro querendo saber das atualizações. Tipo Big Brother mesmo, assim. Foi... Comecei até a seguir um monte de gente que eu não seguia, só pra ficar antenada do que tava acontecendo. E é engraçado, né? Que, cara, eu falo pros meus alunos, não tem mais como a gente falar que a gente é só terapeuta, nós somos educadores. Eu não trabalho só com saúde mental, eu trabalho com educação. E os meus alunos também. Porque o terapeuta, ele tem que entender o que está acontecendo. Ele tem que olhar para isso. Não, digamos, o leigo, né? Mas o terapeuta, ele tem que olhar para isso que está acontecendo, não só como um movimento político, alguma coisa política, mas ele tem que entender por que está acontecendo, como começou, o que aconteceu, né? Toda a linha histórica para que as coisas chegassem até aqui. Porque é o que forma a mentalidade das pessoas, né? Então não é por acaso que tá totalmente, o que está acontecendo hoje está totalmente linkado a aquilo que os nossos pacientes trazem, né? As neuroses que os pacientes trazem, aos sofrimentos que os pacientes trazem. Porque o que está acontecendo hoje é uma consequência natural da relativização da verdade. Como a verdade ficou relativa, e isso tem como início lá no marxismo, que também, né, também o Marx não se tornou Marx assim, do Neida, né? Tem os fatores históricos que levaram Marx a pensar no que ele pensou, e existem os fatores históricos que tornaram Marx uma figura também tão promissora, né? Divulgou tão fácil, cresceu tão rapidamente. Então, uma coisa leva a outra. Nada acontece assim por acaso. E não é obrigação de todo mundo saber o que está acontecendo, mas é a obrigação de quem orienta saber o que está acontecendo. E o terapeuta, ele é um orientador. Ele é alguém que orienta, que direciona, que ajuda a fazer escolhas. Como é que o terapeuta vai conseguir fazer isso se ele não sabe a origem das ideias, o momento onde ele está inserido? Exatamente por isso, dentro da minha formação para terapeutas, tem aulas de marxismo, tem aula de história da igreja, para que o terapeuta entenda o que está acontecendo. E a minha intenção é ainda fomentar mais ainda essa parte histórica, porque cada vez mais eu percebo o quanto isso é importante para a formação da mentalidade de um terapeuta. Porque o terapeuta não é só aquele que tem as ferramentas, né? Ele é aquele que tem a mente sã. E hoje eu vou falar com a Milena. O Mi, quando você for... Às vezes não aparece para mim o convite, mas você me chama aí.
Então, o terapeuta não é só aquele que é munido de ferramentas, né? Você pode ter as... O MI, pode pedir aí, você que tem... Aceitei. Oi, Mi. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? bem, Mi? Tudo bem? Você tá boa? Tá bonita. Obrigado. Mi, obrigada aí pela participação. Bebê tá dormindo já? Já ele dorme 15 para 7, 6 e meia, mais ou menos. Ah, é. Tá com quantos Espero meses que essa já? noite... 10? Olha só, já tá com 10. Nossa, meu Deus do céu. Passa rápido. Passa rápido. Eu tava Tá falando aqui, enorme. eu tava falando aqui com eles, que momento importante, assim, a gente tá fazendo essa live, que eu tava falando que essa caminhada aí do Nicolas e tal, não é só uma coisa política, assim, né? Na verdade, é a consequência de uma. É política também, né? Mas a política, digamos, é a superfície, né? Eu estava pensando nisso hoje, o que ele está fazendo tudo bem, lutar contra o socialismo, o comunismo, a mentira, a injustiça. Mas a gente, né, ainda mais a gente que é terapeuta, a gente tem que se fazer a pergunta anterior, né? Como que a gente chegou nisso? Por que que a gente chegou nisso? Por que que a mentira tomou conta assim? Por que que as pessoas elas chegaram num nível de olhar para a realidade e negar completamente aquilo, né? E não tem mais como um terapeuta. Eu estava pensando muito nisso ontem, antes de ontem, essa semana. Não tem mais como um terapeuta ser só aquele que cuida da saúde mental. O terapeuta, ele é aquele que ele enxerga a coisa como um todo. Ele é um Uhum. filósofo, ele é um sábio, ele é um educador, ele é alguém que ele tem que entender, assim, de uma forma geral, o porquê as coisas, não só, né? Não só a gente falar assim, a ansiedade, a depressão, o vício, mas por que que as pessoas estão tão ansiosas, tão depressivas? Por que que tá tendo isso? E quando a gente faz o rastreio, né, histórico e tal, claro, a gente passa pelo marxismo, que justamente por isso vocês, alunos, têm aulas lá de marxismo, né? Eu trouxe um professor de história já para vocês tenham esse acesso, para que a gente comece a ter essa mentalidade de como que esse emaranhado de mentiras, de narrativas falsas entraram na cabeça do paciente. E eu estava falando que o terapeuta não dá mais, né? Já passou da fase que o terapeuta era alguém que tinha uma técnica, uma abordagem, uma ferramenta, e falava dos traumas, e falava do passado, e falava. O negócio é mais profundo, né? Não tem mais como você dar conta no consultório de algo assim que mistura tanta coisa, são as narrativas, é o histórico, é a visão de mundo e tal, e você se apegar só ali na doença do paciente. E você veio já de outras formações, você atende há bastante tempo, né? Você já tem uma vasta experiência com atendimento, você já fez várias certificações, você, né, já investiu bastante em conhecimento. Então, eu queria que você falasse assim, é, da onde você veio, né, da sua trajetória, assim, o que que você estava buscando quando você me encontrou, né? O que que você estava buscando ainda? Qual era a sua insatisfação ainda que você sentia? Uhum. O que que te fez tomar uma decisão, né? Mesmo depois de já ter feito tanto curso, você ainda falou, não, vou fazer mais esse que parece que vale a pena, né? Então, o que que te Uhum. inclinou e como que tá hoje, né? Se abriu a sua cabeça, se trouxe coisas novas para você e tal. Então,
eu busquei a formação, porque assim, eu atendo, esse ano vai fazer 8 anos, né? E, na verdade, eu não sou psicóloga, né? Eu sou bióloga, na verdade, e eu tenho eu sempre tive uma ânsia muito grande por conhecimento, né? Porque eu fiz mestrado, você tem noção, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz Você pós-doutorado, fiz fez no tudo isso. quê? Bióloga? Eu fiz em genética humana depois, né? Fiz toda a minha pós-graduação em genética humana, né? E eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre, desde sempre gostei muito de estudar. E assim, eu tinha um incômodo dentro de mim, porque mesmo fazendo tudo isso, né, toda essa trajetória aí, eu fiquei entre a formação e até eu sair mesmo, né, da biologia, foram 16 anos, né? Mas eu tinha um incômodo muito grande dentro de mim, que parecia que eu tinha alguma coisa mais para fazer, né? Porque mesmo eu sempre gostei muito da biologia, sempre gostei muito de pesquisa, sempre gostei. Mas tinha alguma coisa que me incomodava. Só que eu não sabia direito o que era, né? E aí, eu vou resumir, tá? Eu vou chegar onde Uhum. você tem. Mas aí, quando eu estava em São Paulo, porque teve uma época que eu trabalhei em São Paulo, e aí eu conheci, tinha o pessoal do laboratório, né? Uma menina falou assim, você já ouviu falar de coaching? Aí eu falei, não. Falou, é a sua cara. Você tem que fazer esse negócio. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque você não, eu tinha dia que eu quase não conseguia fazer nada de experimento no laboratório, eu ia fazer mais tarde, porque as pessoas ficavam sentadas do meu lado falando da vida e eu ajudando a pessoa, Ah, enfim, né? é? Sempre foi assim, sempre tive muita dificuldade às vezes de fazer alguma coisa no laboratório, porque sempre alguém ia falar comigo. Ela falou, não, vai atrás disso aí, né? Tá bom. Aí eu comecei a achei interessante, né? Porque é, o jeito ali da coisa das perguntas que tem muito no coach, né? Que hoje em dia o pessoal já fala muito mal, mas tem muita coisa boa no coaching, sim, dá pra usar muita coisa. Aí eu falei, nossa, gostei disso aqui. Aí comecei a assistir um monte de vídeo, e tal, beleza. Aí no ano seguinte, eu casei, né? Daí eu falei pro meu marido, vamos fazer um curso de coach? Vamos. Aí fizemos um curso de coaching e tal, não sei o quê. Não gostamos muito de algumas coisas, né? Que achamos meio viagem na maionese, mas outras coisas a gente gostou muito. Daí a gente acabou conhecendo um cara que dava um curso de coaching existencial logoterapêutico. Hum. Ou seja, né, baseado em logoterapia, a gente já conhecia a logoterapia, porque na comunidade, a gente fez parte de uma comunidade por muitos anos, né? Uma comunidade católica, e a gente conhecia de lá. Aí tá bom, aí fizemos um curso e tal, e aí eu já comecei a atender, né? Aí nisso eu fui fazendo, né? Fiz vários cursos fiz um curso de neurociência. Esse curso de coaching foi o mais completo, assim, mais longo, né? Que eu fiz. Lógico, antes do seu, né? Foi um ano. Foi um ano. E aí fui fazendo vários cursos e atendendo ao mesmo tempo, né? Então, fiz esse curso, fiz de neurociência, como eu disse, fiz da, da, do esqueci o primeiro nome do cara lá, mas é Allers, né? Do Ah, Rudolf sim. Allers, baseado na abordagem do Rudolf Allers, fiz a certificação e tal, né? E aí, o que eu sentia? Por exemplo, eu parei de atender como coach, comecei a atender como terapeuta, porque assim, o Uhum. coaching ele é bem direcionado. Se a pessoa sabe fazer, é um negócio direcionado. Ó, eu tô com esse problema aqui, eu, tipo, quero fazer uma transição de carreira, eu quero, sei lá, tô com problema no meu casamento, enfim, é uma coisa bem direcionada. Só que eu Hum. comecei a perceber que as pessoas não é assim que funciona. É uma bagunça. Então a pessoa tem 500 problemas e aí você não conseguia se direcionar. E aí o processo que era para demorar, tipo, sei lá, 10 sessões, demorava muito. Né? Tipo, demorava às vezes o dobro e tal, porque a pessoa não conseguia focar só naquilo. Mesmo você fazendo as perguntas e tendo direcional, ela fala, mas eu tô com isso aqui, e ela queria resolver. Eu falei, gente, não tá dando certo isso aqui, eu tenho que virar terapeuta, porque não dá, né? Eu falei, acho que eu encontrei, olha, juro, acho que eu fiz uns 2 ou 3 processos que foi redondinho ali, que realmente a pessoa só tinha inteiro, que o resto, meu Deus do céu, era uma bagunça a vida da pessoa. Aí, beleza. Aí fiz todas essas transformações para atendendo. Só que o que eu percebia? Sempre, tipo assim, não, você tem que estudar, quando eu fiz a certificação do Ítalo, por exemplo, não, você tem que estudar todas, que a segunda parte era das camadas, que eu acabei não fazendo das camadas, né? Mas eu já sabia por aquele curso lá, o presencial, né, que eu tinha feito, Uhum. eu comprei um online lá, o Território Humano. E ele falou, não, para passar as pessoas da camada, você tem que estudar a abordagem X. Eu falei, como é que eu vou estudar tudo isso, meu Deus do céu? Não dá, né, todas as abordagens? Não vou conseguir. Sim. E aí eu me sentia, às vezes, insegura, por exemplo, sei lá, parecia um caso de abuso sexual. Eu nunca atendi,
Uhum. Porque eu falava assim, eu nunca atendi, eu nunca estudei, assim, direito o que eu tenho que fazer com a pessoa e tal, né? Ou alguma outra doença, uma outra neurose, assim, muito diferente e tal. Eu falei, não pegava. Ficava meio insegura ali de pegar e fazer mal pra pessoa mesmo, né? É. Aí quando você apareceu, foi do nada, assim, apareceu pra mim no Instagram, comecei a acompanhar, né? E eu ficava assim, puta merda, o que é essa história de estrutura da realidade que essa mulher fala? Que raiva! E aí você falava, eu toda vez nessa Essa história, eu história do queria saber quê? Essa da história. estrutura da realidade. Ah, da Da estrutura estrutura da da realidade. realidade que eu. Tá. Ele falava assim, mas que raiva que esse negócio. E eu via toda vez, eu tentava conectar os pontos na minha cabeça. Não, peraí, ela deve estar falando disso. Aí puxava as informações na minha cabeça, falava, deve ser isso, deve ser aquilo. E aí você falava outra coisa, não faz sentido com o que eu tô pensando. Ai, começava a me dar uma raiva, porque eu queria saber o que é. Eu queria saber, e aí você não falava direito o que era esse negócio, deixava no ar, eu falava, ai, não, tô ficando com raiva, porque eu quero saber o que é, né? E eu, na minha curiosidade, na minha ânsia de conhecer as coisas, né? E tá, né? E eu falei, tá, beleza. Aí foi indo, acho que eu acompanhei você um ano, eu acho. Ah, foi um tempinho, assim, relativo, né? Daí eu falava, vamos fazer, falava pro meu marido, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ficava meio que na dúvida ainda, né? Porque outros cursos, outras prioridades, outras coisas que iam acontecendo, né? Até que chegou uma hora que eu falei, não, vamos fazer, agora é a hora e vamos fazer, né? E foi muito engraçado, né? Porque não foi um investimento baixo, não foi um negócio extraordinário, mas também não foi baixo. E aí na semana seguinte eu descobri que eu estava grávida. Nossa, foi assim. Foi Nossa. assim, foi na semana É, seguinte. Aí eu falei assim, Deus, você queria que a gente fizesse esse curso, né? é, Porque, né, tipo assim, você tá grávida, você fala, nossa, né, peraí, né, vamos ver, né, tem um monte de coisa, né? E foi mesmo, foi ele que quis que fizesse, assim, foi nitidamente, né? E mudou completamente, assim, pessoalmente, primeiro, o que mexeu muito comigo? Fé, fé. Porque eu sou de igreja eu me converti em 2000 quando eu me converti agora? 2008. hum, 2008, que falam, não sei como foi com você exatamente, assim, né, mas eu tive uma experiência do encontro pessoal com Cristo, né, que a pessoa, você sentia uma presença ali muito forte e tal. Eu não sim. vou contar a história porque é muito grande, é muita novela, mas enfim. E aí que eu fui aos poucos me convertendo, não foi aquela coisa radical também, né? Abandonei o mundão, que eu era de mundão, mundão mesmo. Não abandonei o mundão, assim, de uma hora para outra, foi aos poucos. Mas eu tive esse episódio aí, né? E aí, desde então, desde 2008, eu fui progredindo, né? Fui estudando, eu fiz um curso que chama Curso de Espiritualidade e Doutrina, e quando eu entrei na comunidade, a formação da comunidade tem, né? Se Vários aprofunda em muita cursos. coisa, vários cursos e tal, né? Mas, quando o seu jeito de falar e o jeito que você expõe as coisas, né? O jeito de falar mesmo, abriu minha cabeça para muita coisa, né? De quem é Deus mesmo, né? Porque parece que tinha, assim, várias coisas que você. Claro que tem muitas coisas que eram diferentes, por exemplo, a estrutura da realidade, né? Que hoje eu sei, e eu falei, caralho, agora eu sei. Agora eu entendi. Engraçado. Agora eu sei o que é esse negócio. E, mas o jeito que você fala, assim, né? Eu lembro que várias vezes eu cheguei na direção espiritual e falei, padre, eu já escutei isso, mas o jeito que ela falou, sabe quando eu falo assim, essa pessoa tinha que falar com você, né? No curso, ela tinha que falar. Porque caiu minha ficha ali na hora. Eu falei, cara, é verdade, né? É isso mesmo. Então, a minha fé cresceu muito, assim, né? Legal. Precisa crescer muito mais, né? Porque, né? Gente Uhum. sempre precisa, né? É, Mas, minha também. mas cresceu demais a minha fé, assim, né? E como terapeuta, agora pode vir que vier. Não tenho problema nenhum de atender ninguém, não tenho insegurança nenhuma, de Não tem verdade. segurança. Atende tudo. Atendo qualquer pessoa. Se vier qualquer demanda, eu não sei nem que doença que a pessoa às vezes vem, né? Vem o diagnóstico do psiquiatra XYZ. Tá bom, não Tudo interessa, bem. eu Aham. já sei o que fazer, né? Porque, no fundo, é aquilo que a gente já conversou, é sempre a mesma coisa, É sempre né? a mesma coisa. A É raiz é a sempre a mesma mesma. coisa. A É. raiz é a mesma, né? E cada vez fica muito mais claro, né? Uma vez eu lembro que a gente conversou só nós duas, uma supervisão, né? Aí eu cheguei perguntando para você se era isso mesmo. E realmente, é sempre a mesma raiz, é sempre a mesma coisa. Não Sempre. interessa o nome que dão, né? Sempre. Então, ficou muito mais fácil, é muito mais fácil. E é só você observar,
a narrativa da pessoa, né? Ou escutar atentamente a narrativa da pessoa, ver ali as incoerências dela, que ela tá falando, e pegar no pulo. E não é muito difícil, Não é né? difícil, né? Não é difícil. Tanto que, tipo, eu tive casos que eu já falei pra você, né? Tive casos com 20 sessões de alta, com 8, com 3, Tal, né? tal. Então, eu falei, gente, eu nunca tinha tido resultado assim tão rápido, né? Claro que tem alguns que demoram mais, quer dizer, é caso mais Uhum. complicado até pela própria pessoa, às vezes tem gente que tem uma dificuldade maior ali de se Sim, abrir, né? E tem outros casos também que a gente já conversou, né? Que a pessoa não é que ela tem uma neurose em si, mas ela tem uma dificuldade ali de, surgiu uma situação, eu não sei muito bem como lidar com é. aquilo, eu eu quero uma orientação, né? Mais uma, como Isso. chama? Não é nem uma terapia, né? Um direcionamento ali que você dá para a Direcionamento pessoa, né? mesmo. É. Mas, assim, quando é uma neurose mesmo, né? É rapidinho você mata, né? Então, para mim, assim, como terapeuta, eu falei, cara, eu já sei o que fazer, né? Não tem problema nenhum de atender nada, assim, né? E aí consegui aumentar o meu valor, né, das sessões, Consegui aumentar. e consegui. E me sinto muito mais segura, não tenho problema nenhum, né, de atender assim. Acho que é isso. Teve mais uma coisa que você perguntou no final que agora eu já esqueci. Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Não, era o que que você estava buscando, né? E você já falou que era, você sentia que tinha alguma coisa ainda que, nossa, como é que eu vou aprender tudo isso? Meu Deus, né? Não vai dar. Uhum. E de alguma maneira Sim. eu te gerei uma curiosidade ali e uma segurança também, talvez, né? A Uhum. partir da minha fala, assim, né? Sim. E, e se você tinha, né, encontrado, assim, enfim, essa maneira diferente, né, de fazer a Uhum. psicoterapia, né? Essa maneira mais Sim. assertiva, assim. Sim, não, isso aí não tem dúvida. Encontrei porque, tipo, antes eu achava que o negócio que eu sentia, assim, dos outros professores que eu fiz o curso, não que as pessoas não são boas, mas Hum, é, parecia que ficava uma névoa, algumas coisas assim, sabe? Ai, sim, tipo, peraí, tem alguma coisa que a pessoa não tá falando. Ou eu tô sendo muito burra, não tô entendendo, né? E eu falei assim, gente, mas tá faltando alguma coisa, porque não encaixa, tá faltando um encaixe, né? E, tipo, você não é assim, você fala mesmo, entendeu? E não falta mais encaixe na cabeça. Ah, tá, agora eu entendi tudo, assim, né? sim, é Né? verdade. Então, ficou bem mais fácil, assim, as coisas, sabe? Para atender e tudo. E não sinto esse negócio, né? Tem uma névoa que a pessoa tá. Ah, Tem alguma né? coisa que a pessoa não está falando que tá me dificultando a entender. Agora, com a sua Uhum. formação. Tanto que eu É falei para meu marido, falei que a gente não precisa de mais nenhuma formação para terapeuta. Que a gente precisa de alguma coisa mais filosófica, né? Para isso, complementar e para isso, aprofundar aquilo que você ensina. Porque para terapeuta, exatamente. não Eu precisa. acredito muito nisso também. Tipo, de alguma forma eu encontrei essa maneira mais essencial, né? Essencial que eu digo que vai na essência mesmo, né? Da Uhum, psicoterapia, né? Se tem uma causa, né? A narrativa do paciente a gente usa mesmo que para enxergar ali na narrativa dele aonde que ele se ficou incoerente ali, porque é ali que está a raiz, né? Dessa causa. uhum, E eu também quero passar o resto da minha vida estudando história. Eu falo que até assim, já me perguntaram várias vezes se eu indico livros e tal, de psicologia, de psiquiatria, livro. Eu falo, cara, eu indico mais filmes e livros de história. Porque assim, um terapeuta, senão assim, as pessoas ficam apegadas na técnica. E eu tô vindo com uhum, uma cultura contrária à técnica, né? Senão a pessoa vai uhum, falar assim, o que eu preciso é como se tivessem. Existem algumas frases prontas para você falar, que eu até ensino assim para vocês quais frases usar, mas não é naquilo que a pessoa tem que se apegar. E eu percebo que as pessoas, quando a gente fala de livros, as pessoas ficam muito apegadas em talvez querer consumir, ler, ler, ler. É bom ler livro. O terapeuta, eu indico que ele leia livros de romance para ampliar o imaginário dele. Mais do que as coisas do ser humano. Tudo bem, pode ler, não é que é ruim. Mas para você atender melhor, entre ler livros referentes à psicologia e ler livros de romance, escolha os livros de romance. Né? Até uhum. porque o terapeuta, ele não pode, né, digamos assim,
viver todas as vidas em uma. Não dá. É ótimo terapeuta. Por que é bom um terapeuta que já levou muita cacetada na vida? Porque ele tem experiência. Já que ele não pode viver todas as experiências, ele vai experimentar um pouco nos livros. Então, por Uhum. exemplo, eu ainda quero trazer mais análises de livros, romances, mais análises de filmes, de séries para vocês, porque eu acredito que é isso que vai ampliar mesmo para uma pessoa enxergar, é, enxergar as várias possibilidades do paciente dele, né? E eu venho nessa corrente tentando combater aí essa cultura tecnicista do terapeuta, das abordagens, da teoria. E isso é uma coisa que eu também sentia nos cursos que eu fiz, que era tudo muito bonito na filosofia e tudo muito verdadeiro, né? Tá todo mundo falando realmente da verdade. Então são coisas que acrescentam na vida de uma pessoa conhecer aquelas coisas, mas o terapeuta ele precisa conhecer e aplicar. Então, assim, Uhum. se o terapeuta não pega aquele mundo do conhecimento e traduz para a vida dele e para o paciente, meio que não adiantou de nada, né? Sim. Toda aquela filosofia ali. E aí eu venho nisso daí. E quanto mais eu tenho, assim, também, né, estudado e pensado, assim, mais eu vejo que o nosso papel, ele tem se tornado mais de um educador, né? Quando a gente está orientando alguém, a gente está ensinando essa pessoa, né? A gente Uhum. não tem como tirar o papel do professor, do terapeuta. Ele é alguém que está orientando. Se você orienta, você ensina. Então, não é uma coisa isolada, assim, nós vamos falar aqui sobre a saúde mental e aqui nós vamos falar sobre a educação. Não, é uma coisa que está toda misturada. E você já chegou a assistir as aulas de marxismo ou ainda não? Sim. Já Sim. assistiu? Não, agora só falta terminar as supervisões de caso. É que eu queria terminar tudo antes do Miguel nascer, né? É, aí Eu você deu foquei. pauleira. Só as supervisões, porque tem umas supervisões que é 3 horas, né? 4 horas, mas sim, Tem, assisti. Assisti. Mas assistiu. sim, Então, assisti. para o projeto futuro, assim, né? Porque dá para renovar, né? Não sei, acho que você sabe que Uhum. dá para renovar. Sim, sim. Mas para o projeto futuro, eu quero trazer mais essa coisa da formação da mentalidade, assim, sabe? Não só mais análises de filme, mais análises de livros, mais a questão da mentalidade. Porque é aquilo, a técnica é aquilo que vocês aprenderam. Não tenho. Uhum, uhum, Agora é assim, aperfeiçoar a técnica, como? Na prática. Quanto mais uhum. você praticar, né, você vai ficar com dúvida, você traz a dúvida lá pra gente, mais a gente, né, vai aperfeiçoar a técnica. Agora, o entendimento da nossa sociedade, o entendimento das relações, o entendimento principalmente do que está dentro da cabeça, assim, das pessoas, isso a gente consegue aprimorar, assim, trazendo, que é o que eu quero começar a trazer mais, assim, professor de história mesmo, por exemplo, aula de história do Brasil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que não sou, assim, fundamentada na história, eu não sei direito a história do Brasil. Eu acabei de estudar, tipo assim, sei lá, história da igreja, fui estudar a Revolução Francesa, fui estudar isso tudo de novo. Agora, a história do Brasil é uma coisa que eu sou meio perdida, que eu quero ainda primeiro estudar e depois trazer alguém, ou eu mesma dar alguma aula, alguma coisa assim, para que a gente seja, né, aquilo que é o modelo de homem perfeito, assim, como diria Aristóteles falava do Spoldaios, que é o homem que entendeu a porra toda, o homem que sabe lidar com qualquer situação. Porque ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe as origens, ele sabe o que está acontecendo. E o terapeuta, ele é esse cara. É por isso que a gente não pode. Eu sempre
cara, eu, assim, ó, quando eu comecei a chegar nos lugares, as pessoas perguntavam, que você é? Ah, eu sou terapeuta. Aí eu percebi que as pessoas me colocavam no mesmo grau do psicanalista, da TCC, da... Aí as pessoas falam assim, você é psicanálise? Né? Você é psicóloga? Você é TCC? Qual abordagem você fez? Eu falei, cara, eu tenho que começar a pensar em criar alguma coisa que seja uma nova categoria de terapeutas. Porque não dá para nivelar o que a gente aprende aqui com a massa. Não tem nada a Uhum. ver. Então, foi você que deu a ideia do terapeuta socrático, não foi? Foi você Sim, que foi. falou? Sim, sim. Eu acabei colocando o terapeuta socrático, porque na verdade, eu já testei vários, né? Minhas conversas com o chat Uhum. GPT são longas, assim, para tentar chegar. Mas ele, ó, vou fazer um parênteses, mas ele não é tão inteligente igual a gente, viu? Porque até dei bronca nele hoje de manhã, mas tudo bem, pode Ah, continuar. ele E ele é, concordou mas comigo. eu tenho Ele muita concordou. porrada com o chat GPT. Nossa Senhora! Eu não sei se você percebeu. Comigo ele é assim. Quando eu mando ele tomar no cu, ele fica bravinho, ele fica emburrado. Ele fica emburrado, ele fica chato. Comigo ele fica assim. Mas a gente teve várias conversas. E aí, eu falei, cara, ficou entre o terapeuta clássico e o terapeuta socrático. Ele também tinha dado essa ideia lá do terapeuta socrático. É, e eu falei, cara, vai ter que ser o. Eu acho que o socrático ele remete mais, porque o clássico é aquilo que é clássico, né? Mas Uhum. assim, eu acho que o socrático demonstra bem a raiz assim do método, assim, sabe? Então, a gente não pode assim jamais deixar as pessoas acharem que a gente é mais do mesmo, porque nós não somos mais do mesmo, assim, de jeito nenhum. E eu quero, inclusive, eu tenho vários projetos, graças a Deus, assim, para mais para frente, para ajudar, né, para criar essa diferenciação, não só em mim, mas nos meus alunos também, para que eles comecem a saber se posicionar dessa maneira, se diferenciar dessa maneira. E eu acho hoje um dia muito marcante, assim, com o que está acontecendo de amanhã lá em Brasília, porque eu não vejo isso só como um ato político, eu vejo isso como um ato, a guerra da mentira contra a verdade, do bem contra o mal mesmo, porque, cara, as origens do que está acontecendo no nosso país hoje, né, dessa questão política, elas são as origens do mal. É demoníaco o negócio. Não é exagero Uhum. falar que, sei lá, a esquerda é movida pelo demônio. Não é exagero. Parece que é exagero falar, mas não é. Não é exagero. Então, eu acho que o que está acontecendo lá se linka muito com o nosso trabalho, porque aquilo lá é a consequência de um trabalho de educação mal feito. E Uhum. nós, né, eu quero que os meus alunos sejam as mentes pensantes, as mentes educadoras dessas e das próximas gerações, assim, porque eles entenderam como que as coisas funcionam. E, e a técnica para tirar alguém da ansiedade, da depressão, vai ser um mero detalhe Uhum. nesse mar de confusão, assim. É, mas, Milena, você falou que você atende há 8 anos, né? É bastante, né? Vai fazer 8 anos agora em junho, faz 8 anos. Só como terapeuta daí? Você tava? Ou você fazia algum trabalho paralelo também? Não, teve uma época que eu tava com 4 coisas ao mesmo tempo. O que você fazia? Estava no laboratório, eu estava em 2 laboratórios, que foi na época da pandemia. Eu estava no laboratório, daí teve um outro lugar que me chamou para fazer os testes do Covid lá. Eu estava como copywriter e terapeuta. Você já foi copywriter? Já. Pro novo mercado ainda, ó. Pra Suno Oh, e pra Empíricos. nossa! Que legal, Mi! Que Sim, sim. legal! Mas não é minha praia muito, não. Não Eu é muito gosto, a sua assim, área.
Mas eu tava lá, ganhava bem até, mas esse negócio de ficar lá maçante, É, escrevendo, justamente porque era muito mercado financeiro, né? Que eu peguei. A maioria das coisas foi mercado financeiro. financeira. Era até mais fácil, pra falar a verdade, sabia? Era mais fácil, assim, ser, tipo, às vezes chovendo uma olhada, pegar umas coisas assim, e... mas é isso. Mas aí eu atendi sempre conciliando com alguma coisa. Aí faz 2 anos? Peraí que eu já nem sei, a gente tá em 2026, né? Acho que faz 2 anos que eu só tô como terapeuta. Terapeuta. Você está atendendo na clínica? Não tô, Tê, porque meus horários à noite já tá quase tudo cheio, Ah, né? cheio. E aí, durante o dia, eu tô ainda vendo como conciliar por conta do Miguel, né? Ah, E tá. aí, vou ver se agora esse mês, assim, deu para ajustar algumas coisas, né? E talvez no próximo eu vou disponibilizar uns horários durante o dia. Ah, legal, legal. É, tá, e aí, mas você fez o curso de copy aonde? Você já tinha feito um curso de copy antes, então? Sim, eu fiz a Empíricos. Fiz a Empíricos. Ah, você fez lá, que legal. Mas você já divulga seu trabalho no Instagram, né? Sim, sim, Você sim. Mas divulga. eu tenho uma dificuldade maior de escrever coisas assim do que de, tipo, para o mercado financeiro, sabe? Ah, eu ia te falar isso, ó, de alguma forma te ajuda Não, ajuda, com certeza ajuda. Mas eu acho bem mais fácil escrever coisas de do copy mercado para mercado financeiro. financeiro. Por Aham, é bem quê? mais fácil. Ah, porque, tipo assim, é um negócio que não tem muito. Como que eu explico? Não existe As uma pessoas querem. filosofia, é uma coisa mais técnica. Exato, Assim, exato. Entendeu? É um negócio muito assim, a pessoa quer ganhar dinheiro, aí você prova lá como que ela vai ganhar, aí você faz um storytelling com alguma coisa que você achou, ou você linka com alguma notícia também, e entendi. pronto, acabou. Deu Não certo. tem. E é tipo assim, umas coisas que as pessoas querem mesmo, né? Elas querem muito ganhar dinheiro. Né? Agora mudar, tem gente que fala que é terapia, faz até, mas depois você vê que não quer muito Pois mudar, né? Porque é. você começa a dar umas porradas, a pessoa já assusta, né? Faz duas, É, você fala, então, né? é, Não é isso. é. Começa, Eu né? lembro da minha própria vida. Eu lembro que antes, a primeira vez que eu fui numa psiquiatra foi por causa da minha crise existencial lá de quando eu larguei. Eu larguei o mestrado em engenharia e aí para não perder as bolsas, porque eu ia perder toda, eu teria que devolver em dinheiro todas as bolsas da Petrobras. Para que isso não precisasse acontecer, o meu professor lá de mestrado falou: Telísia, dá um jeito, arruma uma amiga, alguém para te arrumar um atestado que você tá mal, porque senão você vai ter que devolver as bolsas. E aí eu entrei em uma, fui atrás de uma psiquiatra X lá, só para falar para ela que eu precisava, que eu tava, eu ia falar para ela, eu tô mal e eu preciso das bolsas, de um atestado. Só que eu cheguei lá, comecei a chorar e não parava mais de chorar, e fiquei uma hora chorando. A mulher teve que me dar um remédio de dor de cabeça. E aí ela falou, eu não falei nada, sabia? Eu acho que eu contei as três coisas da minha vida. E aí ela falou, não, você tá com depressão, você tem que tomar remédio, e me deu remédio. Mas antes disso, eu lembro que eu já tinha pensado, eu falei assim, gente, eu acho esse negócio de terapia tão um dinheiro jogado fora, porque eu não vou conseguir orientar a minha vida, sabe? Como assim? A gente tem um pouco dessa, uma soberba assim mesmo, né? E eu achava um desperdício, assim. Cara, assim, beleza, depende do terapeuta que você fizer, é um desperdício, concordo. Mas se pega um terapeuta bom, ele vai economizar anos da sua saúde mental, vai economizar dinheiro que você. Não só o dinheiro que você perde em remédio, perde fazendo a escolha errada, mas o tempo, né, cara? O tempo é uma coisa que não volta. O tempo é uma coisa que Uhum. nunca volta. E eu tinha essa mentalidade, tipo assim, ai, terapia, né? Pra quê? Hoje, é assim, cara, hoje é o contrário. Se todo mundo precisa ser reeducado, todo mundo precisa fazer terapia. Se a terapia ela é sobre educação, do olhar, se a terapia é sobre responder as questões, cara, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô sofrendo? O que que é o relacionamento? Por que que as pessoas casam? Para que ter filho? O que que é família? Se a terapia é sobre isso, então todo mundo tinha que fazer terapia, porque ninguém mais sabe responder.
Inclusive católicos e cristãos, né? Inclusive. Inclusive aqueles que estão bem lá na igreja, bem lá dentro da igreja. Exato, exato, exato. Então nem adianta achar, porque é outra coisa que eu vejo muito por aqui também. E vocês vão ver também na vida de vocês, na experiência. Deve ter visto já. É essa coisa de, fulano é bom, ele vai na igreja e tal, não sei o quê. Tem uma paciente que ela tá lá se separando, anular o casamento, não sei o quê, papapá. E aí, enfim, foi traída acho que 3 vezes e o cara. Um monte de história lá. E ela narrando os fatos, e aí ela falando assim: ai, Elisa, mas olha, ele é um cara bom, ele é um cara maravilhoso. Eu falei: não, mas peraí. Agora não tô entendendo. Me fala como que um cara bom, maravilhoso, trai 3 vezes, faz isso que ele fez com os filhos, sabe? Então, aí caiu a ficha dela e falou assim: nossa. É mesmo. É verdade. Então, e por que eu tô falando isso? Porque ele vai na igreja. Então, como a pessoa vai na igreja, como a pessoa é alguém que, eu não sei se, acho que não, não lembro se é católico ou não. A pessoa cria a mentalidade de que é uma pessoa boa, né? De que é uma pessoa orientada. E, cara, dependendo, são os mais doentes, assim, que tem. Então, o nosso trabalho eu vejo que assim só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer, porque não tem mais pessoas que saibam orientar, não tem mais gente que entendeu a estrutura da realidade, não tem mais, são pouquíssimas, não tem professores, não tem psiquiatras, poucos padres, alguns padres, quase nada de terapeutas. E aí eu vejo que as pessoas. Por que eu tô falando isso, né? Porque aquele negócio que a gente estava falando, que as pessoas não valorizam muito terapia. Mas eu acho que daqui para frente vai começar a valorizar. Porque vai começar a ficar muito sofrido. Vai começar a pessoa. Se as pessoas já não entendiam nada, agora vai ficar todo mundo mais ao léu. Se a galera já sofria de ansiedade antes, tipo assim, agora a ansiedade vai chegar num nível da pessoa não suportar mais. Então, eu acredito, eu não sei, posso estar sendo muito otimista para o nosso lado, mas eu acredito que daqui para frente o terapeuta vai ser assim o novo médico. Tipo, as pessoas vão olhar o terapeuta, um terapeuta com T maiúsculo, né? Um terapeuta socrático, assim, como assim aquele cara que queria que meu filho fosse um terapeuta, sabe? Assim, nesse nível, né? Antes as pessoas queriam que os filhos fossem médico. Nossa, eu queria que meu filho fizesse medicina. Não, eu queria que meu filho fosse um terapeuta socrático. Porque é o novo luxo, é a nova raridade. É aquela pessoa que não só ela sabe orientar, mas ela vive bem. Você vê nos olhos dela, você vê na vida dela. Porque ser terapeuta é um estilo de vida também, né? A gente nós não somos igual assim, o médico pode ir lá fazer a melhor cirurgia do cérebro, sensacional, maravilhosa, perfeita, técnica maravilhosa, impecável. Mas ele pode ir lá e trair a mulher dele, pode ir lá depois se entupir de açúcar, pode ir lá aquilo não interfere, digamos assim, na técnica, no negócio. Nós, terapeutas, a gente incorpora um estilo de vida. A gente é terapeuta quando a gente toma banho, quando a gente sai, quando a gente vai tomar um vinho, quando a gente vai jantar, quando a gente vai viajar, quando a gente vai falar com a família, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para o supermercado. Não é só uma coisa assim, eu sou terapeuta enquanto eu estou atendendo, né? Você percebe isso, assim, na sua vida, que é uma incorporação, assim, que a gente tem, né? Porque se você não transforma, se você não olha para a realidade do jeito que ela é, né, que é, tipo, no final das contas, em resumo, vamos dizer assim, o que
o que que o curso faz, né? O que que o seu curso faz? Ele, tipo, ele tira todas as vendas dos olhos, né? Tipo assim, nossa, você consegue enxergar a realidade, claro, não é como Deus enxerga, né? Mas dentro das nossas capacidades, né? Vamos dizer que a gente consegue enxergar muito melhor que Ah, o resto das pessoas, né? Então você consegue enxergar a realidade, né? E aí quando você enxerga a realidade, você muda, né? Você muda a sua forma de viver, né? A sua forma de encarar as coisas, as situações e tal. Claro que tem dificuldades também, a gente passa por isso, óbvio, né? Mas é diferente, né? Como eu falei, a questão da fé, né? A fé, assim, tipo, é uma coisa que, vamos dizer, o terapeuta ele tem que ter isso, mas não uma fé, vamos dizer, eu acho que a maior diferença que é para causar é tipo assim, ó, tô vivendo qualquer coisa, tá? Tem um porquê, mas não um propósito, aquele sentido, um negócio etéreo, né? uhum. Ali, naquele momento, sabe? Naquele momento. E perceber que nada é inútil, né? Acho que também isso me veio assim, tudo que acontece tem uma utilidade, não uma utilidade prática, mas num sentido transcendente, né? Sim. Também essa questão de que você falou, as pessoas não têm noção do que é ser bom, né? E isso, assim, a gente tem que olhar até para nós, né? Tipo assim, meu, tá acontecendo alguma coisa comigo que é difícil, mas, ué, por que não é pra acontecer? Quem sou eu na fila do pão? Tô me achando louco, eu tô boazinha? Não, não Uhum, sou, né? Eu uhum, também tenho que pagar coisas uhum. que eu fiz nessa vida também, né? A gente tem que, assim, é melhor pagar aqui, né? Do que ir É, pro purgatório. Vamos pagar, é, deixa algumas coisas acontecerem, né? Alguns pecados que cometeu, que, tipo, não sim, que vamos dizer, Deus está punindo no sentido de, ele é ruim, né? Mas, ué, tem consequência, né? exato. E, então, o que eu quero dizer, assim, realmente você lida com a realidade com mais clareza do que, ó, isso aqui é a realidade, né? Uhum. E isso aqui é quem eu sou, né? Tirar, tipo, sou boazinha, sou legal, sou melhor que alguém, no sentido, vamos dizer, de merecimento, né? Merecimento. Não, sou melhor porque não, eu fiz aquela coisa certinha, não mereço passar por nada. É, é, Eu pelo histórico, eu mereço muita coisa, assim. Porque eu já aprontei. E eu já aprontei nessa vida. O pessoal se espanta, assim, nossa, Helena, você tem uma carinha assim que você não aprontou nada. Eu falei, aprontei, né? olha que engraçado, né? Aprontei bastante. Então, Ai, é isso, né? Você começa a viver, assim, de uma forma, igual você falou, não é só, eu sou terapeuta aqui, né? Eu tô falando no sentido porque o terapeuta é o terapeuta socrático, né? Aquele que, tipo, não, peraí, eu vou extrair a verdade dessa história, é, do que você tá falando. Então é a mesma coisa com a gente, né? Tipo, em muitos momentos na minha vida eu olho hoje e falo assim, peraí, qual que é a verdade disso aqui? Né? O que você é, tá fazendo, é a Milena, né? autoterapia, A né? A gente faz autoterapia, a nossa né? autoterapia. Eu faço muito também. Aquilo que eu ensino lá para vocês, eu ensino porque eu comecei a praticar. E, cara, aquilo é muito bom. A gente tem que, assim, ó, eu não, vai chegar um momento, eu não sei se já não chegou na sua vida, mas vai chegar um momento que você faz aquilo todo dia. Todo Uhum, dia. E, assim, tipo, cara, todo dia, toda hora, assim, você tá. Vira uma coisa, vira um hábito. Acho que vira um hábito mesmo. Não é nem uma coisa mecânica. É mecânico no sentido de que já virou um hábito em você. Da mesma forma que você escova os dentes, da mesma forma uhum, que você, sei lá, toma banho, você agora tem o hábito de fazer esse exame de consciência, né? A autoterapia é um exame de consciência, assim, também. E, cara, eu acho isso assim, eu acho, assim, eu não sei, eu olho pra gente como alguém muito privilegiado, assim, nós somos muito privilegiados, assim, ter esse chamado, responder esse chamado e conhecer as coisas que a gente conhece, não é com qualquer pessoa que isso está acontecendo. Não é com qualquer uhum, uhum, pessoa. Nós temos, toda vez que eu tô um pouco down, um pouco também, que eu também tenho meus momentos, né, de estresse, não sei o que, lidar com um monte de gente, às vezes é 500 mensagens no WhatsApp. Eu falo assim, Telisa, cala a boca e olha o tanto que você é agraciada por você ser parte dos 1% que tá conhecendo as coisas. Então você fica uhum, quietinha,
Entendeu? Você queria estar fora desse ciclo? Não queria. Então cala a boca, aceita, entendeu? E pega a sua cruz e vai fazer o que tem que ser feito, sabe? Uhum. Essa eu acho assim que é uma receita para nós, né, os terapeutas socráticos, que em algum momento que se sentir mais vulnerável, alguma coisa assim, se lembrar do tanto que nós somos agraciados. Porque esse Uhum. aqui, cara, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa, assim, entender, conhecer, como a gente sabe, né, nada acontece por acaso. Então, vocês não chegaram até mim por acaso, eu não conheci as coisas que eu conheci por acaso, né? E em algum momento eu também quero dar uma aula para vocês de como fazer as aulas, sabe? De como construir o pensamento e fazer as aulas. Porque eu quero que vocês comecem a, sabe, disseminar aí também o conhecimento de vocês, sabe? Uhum. Então, mas eu tô com uma lista aí de umas 4 aulas para dar, Ó, mas vai dar certo. a formação é infinita, né? Graças a Deus. Infinita, infinita, graças a Deus. Vai dar É, certo. mas tem que ser, porque até você falou isso, né, de como a gente é agraciada, né? Eu falei quando a gente, no dia seguinte, juro, no dia seguinte não, foi uma semana depois que eu descobri que eu estava grávida, né? E aí, em alguns, porque assim, é maravilhoso ser mãe e tal, mas tem batalha, é bastante, né? Tipo, como eu falei pra você, essa semana eu acho que eu acordei, Você foi a faz. semana inteira praticamente com o Miguel. Teve uma noite que o Miguel ficou uma hora acordado e eu segurando ele no colo, 11 quilos, porque o bichinho já tá com 11 quilos, né? E aí eu Depois você manda tenho, uma foto pra mim, quero ver. mano, tá a coisa mais linda do mundo. Parecendo um menininho já, né? E eu lá, no colo, porque de madrugada, a maioria das madrugadas o Diego acorda, mas aquele lá, ele tava capotado. Eu vi que o Diego tava capotado, eu falei, nem vou levantar ele, vai, deixa eu lá, vai. Viu lá, fiquei uma hora com ele, o bichinho não dormia, ele, e eu assim, isso aqui não está acontecendo por acaso, eu tenho, graças a Deus que eu tenho um filho. Aí eu lembrava das aulas, que você falava, não, tudo tem solução, daqui a pouco esse moleque vai dormir, não, daqui a pouco ele vai Uhum. crescer, né, na prática também, daqui a pouco ele vai crescer, e ele vai, né, aí eu falava, não, Deus é bom, Deus está me amando aqui, né, tudo como que você fala, tem outra coisa. Se Deus existe, tá tudo resolvido. Então, Tá tudo tá resolvido resolvido. isso aqui. Tá tudo resolvido. Minha coluna amanhã vai dar tudo certo, vai ficar bem. Minha coluna vai pro primeiro olhão nessa hora dessa, né? Então, assim, eu falo assim, Deus foi muito bom, né? Porque muitas coisas que aconteceram depois, tipo, vivendo, eu lembrava, não, peraí, né? Vamos lembrar tudo que a Elisa falava. E, tipo, realmente, você acalmava, e Tá. realmente, tipo, não, você vê uma solução que às vezes você não estava encontrando, né? Porque a minha cabeça, ela, assim, eu já tenho uma propensão em buscar soluções, né? Que eu acho que por conta muito da pesquisa, porque pesquisa, assim, né? No Brasil ainda, que é uma benção, você não tem dinheiro para nada, você tem é dinheiro contado para fazer, né? Então eu tinha que me virar nos 30 muitas vezes, né? Para fazer as coisas funcionarem. Então minha cabeça foi muito pensando assim. E meu pai também era uma pessoa que ele ficava assim, né? E aí acho que casou muito, assim, sabe? O jeito que eu fui criada ali por ele, a minha experiência de vida ali, muito tempo na pesquisa, de ter que improvisar, né? Muitas coisas eu tinha que Uhum. improvisar. E aí o jeito que todas as coisas que você ensinou, né, na formação, casou muito. Então, muitas coisas que eu tinha hoje, né, adicionou a prática com a questão da fé também, Que né? Mas legal. espera aí, né? Isso realmente fez muita diferença, assim. E muitas vezes eu agradeci para o Senhor, muito obrigada por eu ter conhecido a Teresa e ter feito esse curso, porque olha, sim, eu tenho que agradecer muito. Aliás, todos os cursos que eu fiz, mas o seu em especial. Eu falei assim, eu tenho que agradecer muito, porque realmente, assim, tem coisas que eu não saberia solucionar, entendeu? Eu não Nossa. saberia, tipo, nem solucionar, mas ter uma fé que vai solucionar, nem pensando nessa vida também, né? Mas pensando na vida eterna, né? Sim. Tendo esse olhar, assim, sabe? Fixou muito mais meu olhar. Tipo, não, mas peraí, eu não posso viver pensando aqui só nessa terra, né? Já não vivia, mas acho não, ficou muito mais encarnado, né? Essa noção, essa experiência, essa coisa cotidiana de tipo, não, peraí, né? A vida aqui é transcendente, eu tenho que olhar um olhar transcendente para a vida o tempo inteiro e, enfim, né? Foi isso, assim, sabe? Que ficou muito forte. Encarnou. Não é só da boca pra fora, ficou encarnado, né? Cada vez mais encarnado, assim, sabe? Cada vez mais
E é o que tem que ser, né? É o É que o que tem que tem ser, que ser. porque se a gente não olha a vida dessa forma, você não aguenta, né? Você não aguenta. E outra coisa, você acaba olhando a vida assim muito superficial, né? Você Totalmente. não, Aí tudo vira você um não problema, né? Tudo vira um problema. Aí você vai. até uma bênção, por exemplo, até um filho vira um problema, Então, né? o Que filho vai não, virar um problema. Exatamente. E, tudo cara, vira. exatamente. Sem esse olhar. O olhar materialista, que é o que compõe a nossa sociedade, a nossa cultura, é o que torna tudo mais pesado. Não tem como você encontrar a leveza da vida se você não elevar o seu olhar, se não ver por cima, né? Aquela forma de ver por cima, que é o olhar espiritual, né? O olhar materialista é você olhar isso aqui, né? O olhar espiritual é o olhar da transcendência, né? Eu falei, eu não sei se eu falei aqui numa live ou se foi com uma paciente, que eu estava falando a respeito do amor, né? O que que uma pessoa, seja pai, seja mãe, ganha casando ou tendo filho, né? Materialmente falando. O É pai verdade. perde tudo o dinheiro que vai ter, ao invés dele ter para ele, ele vai ter que dividir. A mãe ganha olheiras, ganha Dor nas sono, costas, dor nas costas, ganha, ganha uma hérnia, ganha olheira, ganha. Ganha né? arranhões do filho pelo braço, porque o Ganha, Miguel me arranha bastante. ganha mordida no peito, ganha ranhões, Uhum. né? Então, Isso assim, mesmo. se olha materialmente falando, cara, fica solteiro. Pra que ter família? Pra que se casar? Entendeu? Uhum. Então, é óbvio que o amor não está na matéria. É óbvio que não. Entendeu? E mesmo assim, as pessoas, toda mãe fala que o maior amor do mundo é a mãe. Claro, tem as pequenas exceções, mas assim, o maior amor do mundo é o amor pelos seus filhos. Então, opa, tem um negócio aqui que é totalmente inútil para mim, só me dá trabalho. Qual é a utilidade de um filho? Zero. E eu não eu ainda mato e morro por essa coisa que é inútil. Cara, isso é amor, entendeu? Sim. É isso, Nosso Senhor na cruz. Qual a nossa utilidade para Nosso Senhor? Zero. E ele Uhum. fez, morreu por nós. Então, o amor é algo transcendental. É óbvio que existe algo transcendental. E é nessas horas da dor, né, do sacrifício, isso aí que você faz também um treino de mentalidade. É um treino, não é só uma coisa coaching, né, de Uhum. PNL, né, de você ficar, Sim. mas é porque você traz isso para sua experiência. Você consegue enxergar que mesmo sofrendo ali de dor nas costas, você sabe que você, assim, você está feliz com a dor nas costas. Uma coisa não exclui a outra, né? Você Uhum. está feliz Uhum. com a dor nas costas. Isso aqui é um exercício de enxergar as coisas através das aulas e da graça também, né? É uma união entre enxergar as coisas, né? O meu papel é abrir o olhar de vocês, né? E quando vocês aumentam a fé, vocês aumentam a intimidade com Deus. Então, aí a graça começa a agir também mais em vocês, Sim, com certeza. Entendeu? com certeza. Então, cara, parabéns. Parabéns. Gostei de saber que tá aí dando frutos na vida pessoal, na vida material também, na vida financeira. Sim. E, cara, conte comigo. Conte comigo, tá? Vejo que você tá sempre lá nas aulas, bem atenta, Eu cumprindo. vou. Esse negócio de de comprar curso, não fazer, não é comigo. Todos os cursos que eu fiz, todos eu fiz. Né? Porque eu falo, Eu gente, sou não, assim não, não também. dá. Eu sou assim. Ah, Quando eu compro, eu vou lá, faca na caveira. não, tem que fazer, né? Pelo amor de Deus, né? Compra, não faz, não existe Tem que isso, né? fazer, Não, tem que não fazer. dá, né? É, é, Mas é conto bom, sim, Tê. é Conto com bom sim. você conte comigo e vamos lá, né? Isso. Que tem muitas almas para cuidar, né? Eu estou muito feliz Tem. que eu estou conseguindo ajudar ainda mais as pessoas, assim, né? E eu só não me arrependo, não. Só gostaria que tivesse acontecido uma coisa, mas está acontecendo. Que é o meu pai ver tudo isso, né? Mas ele está lá no céu vendo. Porque Ai, ele tá torcia muito. vendo? É, Tá ele, vendo? ele, ele torcia muito, viu?
por isso tudo. E meu pai sofreu por a vida inteira, assim, ele era bipolar, né? E hoje eu falo assim, caraca, né? Se eu soubesse de tudo isso para ajudar ele, né? Mas, enfim. Ele teve um momento lá muito privilegiado que eu consegui levá-lo a fazer uma confissão, acho que um mês antes dele morrer. Acho que foi. E o padre falou exatamente o que eu pensava, né? Porque eu dava umas broncas nele, né? Mas eu dava uma segurada, né? Porque eu era filha dele, né? Aham. Então, eu dava umas broncas nele, né? Mas o padre falou assim pra ele, isso aí é orgulho. E meu pai mudou, né? Ele, assim, foi uma confissão, assim, muito, muito forte ali pra ele, né? E então eu vejo também que é muito, assim, viver tudo isso de cuidar das pessoas, assim, sabe? Era uma coisa que eu também gostaria de ter vivido com ele, né? Não vivi, assim, não consegui ajudá-lo tanto igual eu gostaria, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento, né? Mas tô ajudando de outra forma, né? Não vou compartilhar. É, Eu tô ajudando de outra forma, né? Ajudando outras pessoas, assim, e é isso. E eu sei que ele tá lá em cima vendo tudo isso. E vendo sim. meu filho também, né? Que eu falo que eu queria que ele tivesse visto meu filho, que ia ser um pai, um vô mais Ele bobão. gostar muito. É, Ele ia, né? Mas é isso, eu acho que também tudo que eu estou vivendo hoje é muito de essa questão de Deus mesmo, sabe? De não ter não ser por acaso, assim, tudo que a gente viveu na minha família com o meu pai, assim, que ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele também tinha essa questão, né? Que era bem difícil, muito difícil muitas vezes, né? Mas eu vejo que tudo que eu vivi com ele também me serve na experiência hoje, como terapeuta. Eu acho que com eu consigo certeza. ajudar as pessoas também por conta disso, né? Acho que eu nunca te falei isso, meu pai, né? Não. Mas eu acho que eu consigo ajudar também por conta de tudo que a gente já viveu, né? De, como família, assim, por essa questão que ele tinha, né? Mas enfim, né? Esse é um papo longo, mas eu acho que Deus não permitiu, acho não, né? Hoje eu olho, acho que Deus não permitiu, pelo menos para minha vida, né? Passar tudo isso, assim, do nada, Nada é né? à Hoje eu, toa. Hoje eu vejo que aquilo que a gente viveu ali, sabe? Tudo que a gente viveu me ajuda a ter mais, assim, força também, né? Mas, assim, tá. Não quero que as pessoas passem algumas coisas que eu passei, Sim, né? sim, Enfim, sim. mas é isso, Não, parabéns, não sabia disso não. Mas, né? ó, eu vou te falar uma coisa. Não tem como a gente garantir também que mesmo com esse conhecimento todo, você ia conseguir ajudar o seu pai. Sim, Porque não sei, cara. Eu acho que eu acho que os mais íntimos da gente são os que menos confiam na gente. Entendeu? É, na verdade, quando que eu acho que os íntimos da gente confiam na gente? Quando a gente se torna um Nicolas Ferreira da vida, sabe? Aí você cresceu, tá todo mundo pagando pau, ou você ficou milionário. Aí eles vão parar para te ouvir. Até lá, você é só mais alguém no meio da multidão. sim, sim. Agora, quanto ao seu filho, cara, ele tá lá babando no seu filho, de qualquer Tá, maneira. com certeza. Entendeu? Tá. E tem que babar mesmo, porque ele é muito lindo. Depois você Não é manda porque meu uma filho não, mas foto. ele é lindo. Eu quero ver. Eu quero ver. Tá bom, Tá? mando sim, Pedro. Obrigada, viu? Foi Então muito tá, bom. Mi, obrigada a você, Tá, viu, pela muito participação, bom. tá? Beijo, Tá gente. bom. Boa Beijo. noite para Boa vocês. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.